Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, vídeo de hoje. Te conta quais clubes abriram conversas por TT. Atacante que já foi do Shakhtar e nesse momento pertence ao Galatasaray. Bora te atualizar também sobre o Flamengo. Promete ter o maior estádio do futebol brasileiro. Projeto para 80 mil torcedores na Arena Rubro-Negra. Ronaldo Fenômeno tentando contratar Endrick. As últimas do mercado, bastidores, finanças, seleção brasileira, Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Flamengo, que não terá Bruno Henrique contra o Juventude. Ele sofreu um trauma no pé esquerdo e está fora. Já Davi Luiz está de volta, participou das atividades normalmente nesta terça-feira. Já Danilo, lateral e capitão da seleção brasileira, bateu boca com torcedores brasileiros depois do empate em 0-0 contra a Costa Rica nos Estados Unidos. Filmaram o Danilo conversando de forma mais áspera com integrantes do movimento verde e amarelo. O pessoal se exaltou e o Danilo quis dizer que ninguém na seleção brasileira tá de sacanagem. Bora contar também que o Flamengo, que ainda não perdeu como visitante no Campeonato Brasileiro, campanha bem legal, com vitórias contra Fluminense, Vasco e Atlético Goianiense e empates diante de Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Flamengo que inclusive é líder do campeonato nacional. Já Paulinho, ex-volante do Corinthians, completou um mês sem clube e está sendo oferecido para vários times do Brasil, entre eles o Atlético Mineiro, que já demonstrou nenhum interesse na contratação do atleta de 35 anos de idade. Quero deixar a pergunta para você. Cabe no seu time do coração o Paulinho, ex-Timão? Use o espaço para comentários e já registra a sua opinião. Tem goleiro praticamente contratado. O goleiro em questão é Hugo Souza, também conhecido como Neneca. Surge na base do Flamengo, no primeiro momento deixa ótima impressão, mas acaba tomando alguns frangos, perde moral com o torcedor e é emprestado na temporada passada ao Chaves de Portugal. Dá para dizer que foi titular absoluto por lá e deixou boa impressão. O Hugo foi oferecido para alguns clubes brasileiros, não era a prioridade no Corinthians. Timão pretendia contratar o Tadeu, multa rescisória é muito alta. O Corinthians tentou a contratação do Santos, goleiro do Fortaleza, e esbarrou na pedida de $1 milhão do Lion. Com o Hugo Souza a coisa é bem mais simples. O Flamengo já concordou em emprestar o Hugo até dezembro para o Corinthians. As partes só tentam definir o valor de uma venda futura para que o martelo seja sacramentado. Assim que isso for resolvido, o Hugo Souza, também conhecido como Neneca, deve ser anunciado como reforço corintiano. Timão que perdeu seus dois goleiros titulares, o Cássio, negociado com o Cruzeiro sem custos, e o Carlos Miguel, que vai a qualquer momento para o Nottingham Forest por apenas 4 milhões de euros. Bora repercutir uma notícia que vem do exterior. Ronaldo Fenômeno quer contar com o Endrick em seu time na próxima temporada. Vocês sabem, né? Que o Ronaldo, apesar de ter vendido o Cruzeiro, segue dono do Valladolid, que acabou de subir da segunda para a primeira divisão do futebol espanhol. E a notícia de que o Ronaldo está tentando convencer o Endrick e o Real Madrid a contar com o jogador por empréstimo de uma temporada foi divulgado por lá e confirmado por mim, por uma das pessoas brasileiras que atuam no Valladolid. Hoje, os representantes do Valladolid tratam como um sonho distante, mas o fato de ter Ronaldo como ídolo e a promessa de que o Endrick vai jogar como titular absoluto durante toda a temporada podem ser trunfos nas tratativas com o Real e também com o jogador da seleção brasileira. Existe a preocupação de que o Endrick não tenha muitos minutos no Real Madrid, especialmente por conta da concorrência com Bellingham, com Vini Júnior, Rodrigo e também Mbappé, recentemente contratado. Repito, os próprios dirigentes do Valladolid tratam a negociação como muito complexa, mas não custa sonhar. E você, se estivesse na pele do Endrick, o que faria? Reserva no Real Madrid ou apostaria todas as suas fichas como titular absoluto no Valladolid? Use espaço para comentário e já registre a sua opinião, beleza? Quero falar sobre o Flamengo. Projeto do estádio vai ganhando corpo e saindo do papel. Nessa segunda-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial o decreto de desapropriação do terreno no gasômetro. Os próximos passos, esse terreno vai a leilão e deve garantir pelo menos o lance mínimo gira na casa dos 148 milhões de reais. O Flamengo vai fazer a maior oferta e deve levar esse terreno no gasômetro que foi escolhido pelo Rodolfo Landim como o palco para a construção de um estádio para 80 mil pessoas. Você deve estar se perguntando, Nicola, mas se aparecer um outro interessado, a prefeitura vai deixar bem claro nessa licitação
que vai haver necessidade de quem quiser comprar construir um estádio. E aí é de se imaginar que apenas o Flamengo apareça como interessado. Prejuízo grande para a Caixa, que chegou a ter uma oferta em mãos de 250 milhões de reais do Flamengo, mas estava pedindo entre 400 e 600 milhões de reais. O estádio do Fla será o maior do país, superior inclusive à capacidade atual do Maracanã, de algo na casa dos 75 mil lugares. O projeto do terreno no gasômetro receberá não só o estádio, mas como a cidade Flamengo, com hotel, restaurante, museu, estacionamento, além de uma série de outras coisas. Importante completar dizendo que a forma para chegar ao estádio será das melhores possíveis em frente à futura Arena do Fla, ao Terminal Gentileza. O estádio na região central do Rio de Janeiro, perto do Porto, enfim, boa localização. E ao que tudo indica, em cerca de 3 anos o Flamengo pretende ter a sua casa própria. Só para arrematar em relação ao Flamengo, o rubro-negro fez proposta oficial a Lazio pelo empréstimo de Marcos Antônio. A resposta foi negativa. O Flamengo avalia a possibilidade de uma proposta para contratação em definitivo do jogador. Preciso falar sobre a estreia horrorosa da seleção brasileira na Copa América, empate em 0-0 com a Costa Rica. Você vai ouvir várias justificativas da seleção brasileira. A tensão da estreia, o gramado que é muito menor. De fato, os campos nos Estados Unidos são menores. Em vez de 105 por 68, eles têm 100 metros por 64. Mas nada vai me fazer entender no empate contra a pobre, a fraquíssima, a paupérrima Costa Rica, que só se defendeu, que tentou jogar por uma bola e nem encontrou essa uma bola. Ainda teve um gol do Marquinhos anulado no primeiro tempo, mas seleção brasileira teve atuação horrorosa contra o pior time do grupo. Vale lembrar que também estão na chave da seleção brasileira a Colômbia e o Paraguai. A Colômbia venceu o Paraguai por 2-1 com 2 assistências de James Rodrigues, que foi o eleito o melhor desse jogo. Só para completar em relação à seleção brasileira, Dorival também foi bastante cornetado por causa das substituições. Ele, por exemplo, tirou o Vinícius Júnior e só foi sacar um volante para tentar tornar o time mais ofensivo aos 84 minutos de jogo. E para você, o que passou com a seleção brasileira? Você assistiu? Partida 10 da noite? Ficou decepcionado? Use o espaço para comentários para avaliar, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre TT, atacante brasileiro, 24 anos de idade, revelado no Grêmio, com passagens por Leicester, Shakhtar Donetsk, que pertence nesse momento ao Galatasaray e está na mira de vários clubes brasileiros. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do staff do atacante, que tem 24 anos de idade, e ela disse quais são os interessados. Abre aspas. Teve contato do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras e do São Paulo, mas é muito difícil que ele venha jogar no Brasil por causa do seu salário. Talvez o TT se mude para o Milan por causa do Paulo Fonseca, fecha aspas. Quero explicar esse finalzinho da frase. O Milan contratou recentemente o Paulo Fonseca, que foi técnico do TT nos tempos de Shakhtar Donetsk. O Milan tem capacidade financeira de fazer um investimento próximo a 4,5 milhões de euros, livres de impostos de salário, que é exatamente o que o TT tem à sua disposição no futebol turco. Trazendo para a nossa moeda, dividindo por 12, dá para dizer que o TT ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. Aí você deve estar pensando, mas Nicola ganha a mesma coisa que o Dudu. Tem uma diferença. O salário do TT é livre de impostos, então se um clube brasileiro quisesse contratá-lo nas mesmas condições, precisaria gastar algo próximo a 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 mil reais mensais. As consultas existiram, as conversas com o Flamengo e o Palmeiras foram aquelas que mais avançaram, mas sem um acordo fechado. Diante desse cenário, o TT deve continuar no futebol europeu. Vale a lembrança, inclusive, de que ele só está saindo do Galatasaray por causa da condição financeira. Clube turco que tinha um vice-presidente que investia bastante. Esse cara teve uma série de bens confiscados pela polícia e a grana no Galatasaray acabou. Até por isso o Galatasaray precisa se desfazer do TT. Clubes brasileiros interessados existem, mas na teoria hoje o Milan parece ser o favorito para contratá-lo. Vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Fala, nação rubro-negra. Hoje trazemos uma notícia que movimentou a manhã da nossa querida Zona Sul do Rio de Janeiro. Um incêndio atingiu a área de manutenção do metrô do Flamengo e a estação precisou ser fechada temporariamente. Quer saber todos os detalhes? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos juntos entender o que aconteceu. Nesta manhã de quarta-feira, 26, um incêndio atingiu a área de manutenção do metrô do Flamengo, localizada na Rua Barão de Itambi, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Por volta das 9h30, agentes do quartel do Catete do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar as chamas. Felizmente, o incêndio foi rapidamente contido e, o mais importante, ninguém ficou ferido. Devido ao incêndio, a estação do Flamengo foi fechada para embarque e desembarque de passageiros por aproximadamente 1 hora, sendo reaberta às 11 horas. Durante esse período, o prédio ao lado foi evacuado por precaução, mas não sofreu nenhum dano. O metrô informou que as causas do incêndio estão sendo investigadas para entender o que motivou esse incidente. E aí, galera, o que vocês acharam dessa notícia? Ainda bem que ninguém se feriu e o incidente foi rapidamente controlado, não é mesmo? Deixem nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima!